Oi, pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que votaram, fizeram a votação. O tema que foi mais votado foi sobre a mediunidade, então hoje vai ser o nosso tema. Falando um pouquinho sobre a mediunidade, primeiramente eu queria dizer que a mediunidade, se você for buscar ela, o conceito, né? Eu sempre gosto de conceituar primeiro, né, o tema. Mas a palavra fala, se você buscar no Google ou em outro lugar, no dicionário, seria como se fosse uma canalização, né? Uma capacidade de você estar mediando uma comunicação com o espírito. Então, a mediunidade seria o ato de você se comunicar com o lado espiritual, tá? Então, isso é uma mediunidade. Bom, agora vamos quebrar um pouquinho, né? Vamos fazer um raciocínio aqui, vamos quebrar um pouquinho uns misticismos, vamos dizer assim, né? Se a mediunidade é a capacidade de você se comunicar com o lado espiritual, e a gente já viu, pelo menos eu já disse aqui, mas se vocês quiserem buscar, que nós somos energia, e que nós estamos nesse campo energético nosso, tá? Existe um lado físico e o lado material e o etérico, né? O campo físico e o campo etérico. Então, é eletromagnético. A gente está no meio, né? Então, nós estamos no meio. Nós estamos entre o lado espiritual e o lado abaixo físico. Então, a questão da mediunidade, que é o ato de comunicar, se dá a todas as pessoas. Isso é uma capacidade que todos nós temos enquanto seres humanos, né? Não vou falar dos seres vivos, né? Porque não tem uma inteligência, no caso dos animais, isso já é outra questão. Mas falando do ser humano, todos nós temos a capacidade de mediar essa comunicação. Tá? Então, vamos olhar agora, que a gente sempre fala da mediunidade como um atributo religioso de religiões que trabalham com a espiritualidade. Né? Seria o espiritismo, ou de Allan Kardec, ou as religiões afros, né, descendentes, e outras também. Mas nós tiramos isso, por exemplo, do catolicismo, de outras religiões que não atuam com a mediunidade. Mas, se a gente for ver, tá, a mediunidade também acontece, no caso, essa mediação também acontece nessas religiões, mas de formas diferentes. Então, e isso eu vou dizer, porque para mim também começou assim, né, contando um pouquinho, eu achava para mim que ser médium, né, primeiro que a mediunidade só existia nas pessoas que essa comunicação só existia em quem era médium, né, o termo usado médium vem de mediunidade, então a pessoa que tem a mediunidade, essa capacidade de comunicação, ela seria um médium. E para ser médium, teria que ser algo assim que alguém nasceu ou tem com ela essa mediunidade específica, só vamos dizer assim, um dom, vamos dizer, né? Mas não, isso eu aprendi com o tempo. Eu também tinha esse conceito de que só algumas pessoas poderiam ser médium. E não é essa e com os estudos depois e com a experiência fui percebendo, estudando mais, que qualquer pessoa, justamente porque nós estamos mediando dois mundos, né? O mundo astral, o mundo eletro e o mundo físico. Como nós estamos no meio, a gente tem a habilidade de se comunicar. Só que as pessoas fazem dessa mediunidade algo muito místico, uma coisa assim, tudo que é sobrenatural, que a gente não é palpável pra gente, a gente acaba mistificando e achando que aquilo é coisa maravilhosa, entendeu? E não é verdade isso. Vamos derrubar esse conceito, né? E para derrubar isso, a gente precisa do quê? De estudo, né? De conhecimento. Então, a gente tem que buscar o conhecimento. Com o tempo, que eu fui percebendo que eu não tinha, primeiro, eu quero contar, que eu vim de uma religião, de uma família católica, né? Então, eu cresci, fui batizada, fiz a primeira comunhão numa igreja católica, minha família é toda praticamente católica. E quando minha mãe faleceu,
eu busquei, depois de um tempo, lá na minha juventude, eu conheci uma pessoa, tive um relacionamento e ela era espírita, kardecista. E ela foi me instruindo, foi me dando uns conhecimentos, abriu assim a minha visão de coisas que eu não percebia. E que eu também não estava encontrando dentro dessa religião católica. E aí comecei a estudar e fui buscar o kardecista, né? A doutrina de Allan Kardec. E aí o que aconteceu, como todo mundo acontece, quando eu vi eu fiquei maravilhada. E aí o meu ego explodiu. Eu falei assim, eu quero ser médium. Não, eu quero ser médium, eu também quero incorporar, eu quero receber, eu quero se comunicar. Mesmo porque eu queria me comunicar com a minha mãe, né? Então, dentro de mim, eu queria ter alguma coisa. Então, eu fui estudar. Então, eu estudei. Dentro da doutrina tem umas etapas pra gente cobrir. E um dia que eu estava estudando sobre o livro dos médiuns, né? Porque quem conhece a doutrina católica de Allan Kardec, sabe que o livro dos médiuns é das obras, das 5 obras dele, né? 5 ou 6, acho que é 5. E é justamente a obra mais difícil. Na época eu não entendia, mas enfim, o curso que eu estava fazendo era para desenvolvimento da mediunidade. E no primeiro exercício que eu fiz, depois de algumas aulas teóricas, no primeiro exercício que eu fiz, eu senti uma sensação de aproximação e eu pirei. Eu fiquei morrendo de medo. Na hora, esse espírito, vamos dizer assim, que queria... E estava testando, né, trabalhando comigo ali, chegou, ele se afastou. E nunca mais chegou. Nunca mais senti nada, entendeu? Por quê? Porque eu não estava preparada, porque era uma coisa minha, do meu ego. Eu queria mostrar para as pessoas, ou eu queria provar para mim mesma, enfim. Era o meu ego trabalhando, né? Não era assim a minha alma, o meu coração. Então, as pessoas buscam muito satisfazer e massagear o ego delas através de estudos e dizer que recebe, que é médico, incorpora, que vê, que ouve, que, enfim, para dizer e massagear o seu ego. Então, isso é um ponto importante, né? Nem todo mundo está preparado para ter essa comunicação. Embora todos sejam capazes de ter, mas nem todos estão preparados. Uma por falta de conhecimento, porque precisa da teoria e também da prática, e outras porque estão querendo massagear justamente o seu ego, entendeu? E não é isso, a mediunidade não é isso. A mediunidade é algo que está dentro da gente e que serve como um auxílio na nossa evolução. Cada um escolhe se vai querer praticar, desenvolver ela ou não, entendeu? Isso dentro do seu livre-arbítrio e do seu preparo, né? Preparo emocional, espiritual, do seu conhecimento, entendeu? E tem outras que por missão mesmo, nessa vida, já veio com a missão de ser médium e já tem isso já muito facilitado, muito aflorado, né? Às vezes já tem na prática muito, muito forte, que às vezes nem quer ver e vê, nem quer ouvir e já ouve, mas ela não tem o estudo, então daí ela tem que buscar o estudo para poder saber como fazer essa comunicação. A maneira, quando, como e deve-se usar ela, entendeu? Aí ela busca a teoria. Mas a maioria das pessoas, assim como eu, que não teve essa aptidão, mas que quer desenvolver para cunho pessoal, para evolução espiritual minha, e que ajuda, assim como a nossa fala, a nossa audição, todos os sentidos ajudam no nosso dia a dia, a mediunidade também vai ajudar no nosso dia a dia, no nosso crescimento. Vai facilitar em muito, tá? Então, aí tá. Quais são as obras que eu busquei, né? No início, lá, eu tinha 17 anos, por aí, que eu busquei, era justamente a doutrina espírita, que me levou durante muito tempo, mas depois de um tempo eu parei e fui mais para a parte espiritual, espiritualista, tá? Então, ela me deu um embasamento bom, muito bom. E eu digo que o meu primeiro livro, tá? E eu aconselho para quem quer começar, é esse livro aqui, que é o Livro dos Espíritos, que é a obra do Allan Kardec, é a primeira obra dele, e ele fala, é um livro muito gostoso de ler, porque ele é de pergunta e resposta. Tudo que você possa imaginar, ele perguntou e um espírito respondeu. Então aqui você vai falar vai ter vários temas que você pode estar tirando dúvidas. Eu adorei, li umas 2 vezes ele, faz tempo que eu não releio. Cada vez que você lê ele, você vê de uma forma diferente, porque como você vai evoluindo, né, o seu grau de conhecimento, aí você começa a entender melhor.
O livro dos médiuns, que ele também escreveu, eu não consegui ler até hoje. Acredito que hoje, se eu pegar com o conhecimento que eu tenho, através dos cursos que eu fiz, eu vou conseguir entender, porque é bem complexo, né? Mas eu não aconselho alguém que esteja começando a entrar dentro desse estudo a ler o livro dos médiuns. Mas esse aqui é legal. E o fundamental também é esse aqui. Desculpa, tá rasgado, mas eu plastifiquei ele. Ele já estava rasgado, mas eu gosto muito dele, dessa edição, né? Então eu plastifiquei e uso ele, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui no Evangelho, é como se fosse, comparando mais ou menos, é como se fosse a Bíblia para os católicos, tá? Então, para os kardecistas, né, a doutrina espírita, a gente usa o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui na página 288, ele fala sobre mediunidade. E eu achei interessante compartilhar aqui com vocês, e depois vocês podem adentrar nos seus estudos. Aqui fala assim, ó. Admira-se por vezes que a mediunidade seja concedida às pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Parece que uma faculdade tão preciosa deveria ser atribuída apenas para os merecedores. E aí, responde assim, digamos primeiro que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica, então quer dizer que isso faz parte do ser, é físico. E aí quando a gente fala, é físico, biológico, quando a gente fala da glândula pineal, que ela é responsável pelo chakra, e é importante estudar os chakras, né? Que faz parte do chakra frontal, que é onde a gente consegue trabalhar ele para praticar melhor essa comunicação. Aqui ele já comprova que faz parte da gente, do ser humano, a mediunidade, esse poder de se comunicar. E aí ele continua, é uma disposição orgânica da qual todo homem pode ser dotado, assim como de ver, de ouvir, de falar, entendeu? Todo mundo pode ouvir, falar e ver. Não há uma da qual o homem, em virtude do seu livre-arbítrio, não possa abusar, e se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos que falantes. Então aqui ele está dizendo assim, ó, que o problema não é a mediunidade uma pessoa ter boa ou ruim, né? O problema é como ela usa a mediunidade dela, como que ela se comunica, para quê e por quê, entendeu? Como ela faz uso disso. Porque todos têm, assim como falar. A gente não fala, não tem gente que fala demais? Eu, por exemplo, falo. Mas eu quero dizer assim, brincando, eu falo, tem gente que fala, por exemplo, usa a fala. Qual é o mau uso da fala? É a fofoca, né? Qual é o mau uso da audição? Vamos dizer que seria você ouvir coisas que não são, que não alimentam o seu energético, o seu espírito, né? Ouvir palavrões, xingamentos, ouvir músicas assim de baixa frequência, né? É o mau uso da audição. Mau uso da visão é você só assistir coisas que não te traz conhecimento, que não te agrega, que não te evolui, entendeu? Então, todo mundo pode fazer uso dos seus recursos, assim como a mediunidade. Não é que ela não vai, aquela pessoa que faz mau uso não vai ter. Ela tem. É dela, é orgânico de todo ser humano. Porém, cabe a ela decidir se ela vai usar de uma maneira boa ou ruim, né? E aí ele fala sobre outras coisas, né? Fala que Deus deu ao homem as faculdades e os deixa livre para usá-las. Mas pune sempre aqueles que delas abusam. Pune no sentido que se você abusar da audição, vai ter consequência. Se você abusar da sua fala, vai ter. Se você abusar da sua visão, vai ter uma consequência. E se você abusar da sua mediunidade, vai ter uma consequência. Então, é importante a gente saber como utilizar. E não utilizar só por bobeira, por ego, por vaidade, por capricho. Ou para provar para as outras pessoas. Então, a mediunidade, fala aqui, terminando, não implica necessariamente ser intercâmbio habitual com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e não é assistido senão por eles. É nesse sentido somente que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. Então, se você, acha que não tem mediunidade, engano seu, porque você tem. E aí que a gente entra em outra parte aqui do vídeo.
Quem disse que mediunidade é só para aquelas pessoas que veem os espíritos, né? A vidência ou a clarividência. A clarividência é aqueles que vê o espírito e entende o que ele está querendo passar. O vidente só vê. Eu vejo lá alguma coisa, mas eu não sei o que ele quer falar comigo, eu não entendo, eu só vejo. O clarividente, ele vê, entende, consegue se comunicar e saber se aquele espírito está pedindo ajuda, se ele está passando uma mensagem, por que ele está ali. Não é só médio aquele que escuta, não é só médio aquele que psicografa, que são os mais comuns, entendeu? É que nem os nossos chakras, a gente só conhece os 7 principais. E a gente só conhece os mais falados, por quê? Porque quando entrou forte a mediunidade, a questão do espiritismo, como começou a divulgar, para as pessoas acreditarem, entenderem que a gente está num plano onde a gente se comunica, foi dessa maneira, foram através das mediunidades mais impactantes, né? Mas a mediunidade, ela tem vários tipos. E isso também eu fui entender com os estudos e com o tempo. Porque até então, até um tempo atrás, eu achava que eu não tinha nenhuma mediunidade, né? E eu percebi que o que eu uso, e conforme as terapias que eu fui fazendo, e fui estudando, e lendo, e vendo várias vertentes, eu descobri que o fato de você dormir e ter sonhos, você é uma mediunidade. E os seus sonhos, você conseguir interpretar e eles darem sinais para você. É uma comunicação astral com um outro plano. E eles te comunicam através dos sonhos. Por exemplo, se comunica através da apometria, através da mente. A mente é um canal fantástico, é o meio que ele comunica, através da nossa glândula pineal. A nossa mente é um órgão muito importante para a comunicação. Então, quando você emite um pensamento, quando você canaliza, quando você sente energia, né? Aquelas pessoas que entram num ambiente e sente a energia pesado, não, é a sensibilidade da mediunidade dela, entendeu? Então, o sono os sonhos é um tipo de mediunidade. A energia, né? O poder a facilidade que a pessoa tem de sentir a energia de outra pessoa ou de um ambiente também é uma mediunidade. Deixa eu ver outra forma. Outra forma de mediunidade, vamos dizer, você perceber cheiros, por exemplo. Às vezes você entra num lugar que não tem nada ali e você sente um cheiros. E aí, conforme você vai trabalhando, e olha, não é supor, não é achismo, é você estudando sobre esse tipo de mediunidade que você vai começar a detectar. Não, tal cheiro, quando eu sinto tal cheiro, é porque está acontecendo isso. Porque começa a ser frequente quando você sente aquele determinado cheiro. Quando você tem um outro aroma, você já vê que é outra energia. Você tá entendendo? Então, existem muitos outros tipos de mediunidade que não são aquelas mais evidentes, né? E então nós temos a mediunidade, que é a comunicação entre o nosso mundo e o mundo espiritual. É como se a gente fosse um médium mesmo, né? A gente está mediando ali essa comunicação. E quais são quais os tipos que tem? Os tipos que tem são esses, né? A psicografia, de escrever, a vidência, a clarividência, a auditiva, né? Essa do cheiro, os sonhos, a energética, a sensitiva que a gente chama. Eu percebi que eu sou a sensitiva. Eu sinto as coisas. Eu não sei explicar, mas eu sinto. E esse sentir é um tipo de mediunidade. Entendeu? A minha é muito energética. Então, aquele espírito, quando você vai trabalhando durante muito tempo, você vai conseguindo fazer com que certa determinada espírito, pode ser de um grau angelical ou não, terreno, ou seja, alguém que te acompanha na tua evolução espiritual, que esteja no outro plano, ela vai saber quais são os seus atributos, tanto físico como morais. É importante a gente sempre cuidar, né, dos valores morais.
do nosso corpo físico, moral e espiritual, para saber como que ele vai se comunicar. Porque às vezes ele quer falar alguma coisa pra você, mas você não tem esse desenvolvimento, você não conseguiu, às vezes você nem veio para isso de ser evidente. Né? E eu queria, sabia? Eu sempre quis. Ai, eu queria tanto ver. O dia que eu vi um vulto, eu nunca esqueço, eu gelei. Por quê? Eu senti a presença dele, gente, eu quase morri. Entendeu? E eu tava fazendo um trabalho de madrugada de escola e eu senti assim, parece que veio. Gente, olha, eu queria, não queria, apareceu. Então o quê? Eu não tô preparada. Então a gente tem que saber quando que a gente tá preparado. E se a gente quer desenvolver, se a gente sente dentro do nosso coração que é para se desenvolver, que você veio com esse propósito, se prepara. Porque senão, lá do outro lado, ele não vai conseguir chegar até você. Por quê? Porque são planos diferentes e energias diferentes. Nós estamos numa energia muito densa, muito aterrada, né? E eles estão numa energia mais elevada, mais sutil, mais leve, entendeu? Uma outra frequência, lembra das frequências? Eles estão em outra frequência. E aí, para eles conseguir conectar, a gente tem que estar bem equilibrados os chakras, cuidar do nosso corpo físico, né? Da nossa alimentação. Então, cada vez que se a gente quer realmente adentrar nesse trabalho mediúnico, a gente precisa ser regrado em várias coisas, entendeu? Porque senão eles não conseguem chegar perto da gente. Isso a gente diz os espíritos de luz, que querem trazer algo para a nossa evolução. Agora, os espíritos que estão na frequência baixa, esses sim, eles conseguem chegar perto da gente, porque se a gente tá fazendo besteira, e eles são da besteira com besteira, opa, acoplou, né? Frequência ruim, não muito boa, com frequência não muito boa, fica juntinho, né? Então, para completar, deixa eu ver o que eu queria dizer. A gente tem os vários tipos de mediunidade e aí existem as maneiras da gente desenvolver, né? Então, vamos supor, já que eu sou médium, vamos supor, que eu digo assim, todo mundo é médium, né? É uma faculdade mediúnica, serve para todo mundo. Qual será a minha? Você pode perguntar ali, mas então qual será a minha? Como que eu vou fazer para descobrir isso? Eu tenho que ir no centro espírita, mas eu não quero ir no centro espírita. Mas vocês sabiam que na católica também desenvolve? Só que é de outra forma. Quando eles dizem que falam com o Espírito Santo. Algumas igrejas evangélicas, quando eles falam a línguas, entendeu? Quando eles estão no clamor da emoção e eles escutam, vêm até ele, eles dizem que baixa o Espírito Santo e aí fala ou mostra para ele de alguma forma. Então, essas também são maneiras de você se comunicar, maneiras diferentes. E como que você vai encontrar a sua maneira de desenvolver essa mediunidade que você tem aí? Através do quê? Do autoconhecimento, do estudo e da conduta, tá? Da conduta. Você tem que ter uma boa conduta. Ninguém aqui quer ser um Chico Xavier, ninguém tá aqui para ser um anjo, ninguém quer anjo. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeita, eu tenho os meus erros, gosto de beber meus vinhos, minha cerveja, gosto. Não tô aqui para ser anjo. Ainda falta muito ainda. Mas eu sei que eu preciso ter algumas regrinhas que para eu desenvolver são necessárias, né? Então, e para isso preciso o autoconhecimento e o estudo, tá? Não comparar com o outro, não se comparem com ninguém, nunca, na sua evolução espiritual. Se foi dado uma clarividência, uma audição, mediunidade auditiva, clarividente, vidente, psicografia, enfim, para alguma pessoa, é porque alguma coisa ela veio para se desenvolver. Então é dela, né? Então eu aprendi a isso, a não buscar aquilo que não é meu, né? Porque eu queria muito, entendeu? Eu pequei muito nisso, eu buscava muito. Porque eu me cobrava, cada vez que eu estudava, eu falei assim, não, mas eu quero me comunicar, Mas pra quê? Pra eu ficar traumatizada depois? Ficar assustada? E aí, não querer mais saber de mediunidade, ficar com medo, não desenvolver
sendo que eu vou precisar desenvolver em determinada época da minha vida, que no caso minha era agora. Então, eu deixei lá e hoje eu entendo por que que não desenvolvi antes, porque eu não estava preparada, entendeu? Não tinha condições. E também eu sabia muito da teoria, mas não sabia nada da prática, não sabia praticar. Então, gente, tudo isso é um processo, tá? É um processo gradativo, mas o mais importante que eu gostaria de falar para vocês aqui, para encerrar, que ficou longo o vídeo, para encerrar é que, primeiro, a mediunidade, ela está presente em todos nós somos médium, porque nós estamos num plano, no meio termo, né, do eletro com o magnético, nós estamos mediando dois mundos, nós somos seres capacitados para isso, que vêm biologicamente, fisicamente, biologicamente em condições de fazer essa comunicação. A gente não faz porque nós temos receio e muitas vezes porque já foi colocado esse medo dentro da gente, as próprias religiões foram colocadas ali dentro pra gente ter medo, porque quem tem uma mediunidade, quem conhece os tipos de mediunidade, tem um poder muito grande sobre a sua vida. Ninguém vai controlar essa pessoa, porque ela tem um autoconhecimento, ela sabe das coisas, ela tem conhecimento, ela sabe como lidar com as situações. Cada vez mais ela vai aprendendo. Então, você sabendo disso, você pode buscar desenvolver a sua, perceber através do autoconhecimento, você pode tanto ir numa religião que trabalha com a mediunidade, com o desenvolvimento, né? Ou não. Às vezes você é só católica, de tanto você ir e você se entregar e ter o autoconhecimento, você consegue desenvolver a sua. Se você não quiser ir, trabalhe primeiro meditando, né? Fazendo autoconhecimento, meditando e estudando muito. E depois você começa a praticar, tá? Dentro da minha experiência, acho que é isso que eu gostaria de falar pra vocês. Eu vou colocar alguns posts que não fui eu que fiz, tá? Mas eu sempre busco algo que seja relevante e que esteja de acordo com as coisas que eu estudei e que eu vejo que realmente faz sentido pra mim, não que é verdade ou não, mas que faz sentido. E então eu busquei alguns e eu vou postar também lá na página sobre a mediunidade. E livros tem vários, né? Com o tempo vocês vão ver que tem muita coisa maravilhosa pra descobrir, você vai ver que também tem muita coisa que não presta, que não vale nada, tá? Que é tudo uma enganação. Então, separar o joio do trigo, isso a gente vai fazendo com o tempo, porque a única coisa que eu dou um conselho não deslumbre quando você entrar no mundo da mediunidade. Quando você se despertar. Não vislumbre, não ache que tudo é espiritual. Não, não é, tá? Aquela cagada que aconteceu com você, desculpa o termo, ali, não foi por causa de um espírito, não. Foi tua mesmo. Então, você tem que saber separar o que é, e por isso que nós temos um cérebro, a razão, onde a gente coloca a razão para funcionar, né? O cérebro para funcionar, e a gente consegue ver o que é realmente verdade, o que é do mundo físico e o que é do mundo espiritual. Porque senão a gente vai atribuir tudo as coisas de ruim que a gente faz, né? As besteiras, para eles, coitados. Eles não têm culpa, não. Tá? É a gente que tá aqui passando para aprender. Então, a gente que tem que saber caminhar. Por onde caminha, com quem caminha, né? E como caminha. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu falo, se vocês quiserem perguntar sobre mais alguma coisa, coloquem lá nos comentários, façam as perguntas, coloquem no direct. Se assim que eu puder, eu respondo com carinho sempre, tá bom? Um grande beijo. Se ficou alguma dúvida, como eu disse, é só perguntar, tá bom? Um beijo pra vocês, uma boa semana e fiquem com Deus, tá bom? Tchau. Até segunda-feira que vem, próximo bate-papo.